as principais ferramentas que a gente precisa conhecer na gestão de projetos, beleza? Então, a gente está acompanhando a maior parte dos nossos conteúdos. Eu estou tentando, a gente está tentando trabalhar lá com o nosso PMBOK, né? Que é o nosso livro aí da gestão de conhecimentos, tá? Gestão de conhecimentos das ferramentas de projeto, beleza? Bom, só voltando lá naquele assunto que a gente estava finalizando se não me engano, na sexta, né? Acho que foi na sexta-feira mesmo. Que a gente falou sobre a linha do metrô, né? Porque para a gente voltar aí no tempo aí, para a gente engatar novamente os nossos conteúdos aí. O César estava com um grande problema. Qual que é o problema do César lá no caso do metrô da linha Ouro, lá de São Paulo? Simplesmente o chefe dele chegou para ele falando que era para desistir dessa nova linha, que ia retirar, né, todo o investimento que estava sendo feito. Então, a gente viu quais que seriam os impactos que estava ocasionando. O César teve que chamar o pessoal de todas as áreas, né? Aí você vê, teve que chamar a empreiteira, governo, orçamentista. Será que aí a gente imaginou quais são as outras áreas que ele teve que chamar? Bom, para César encontrar uma resposta para aquele problema que ele estava tendo naquele exato momento de ter que aniquilar o projeto da linha Ouro, ele precisou entender como que funcionam as etapas de um ciclo de vida, a evolução dos custos, os riscos, o projeto, e a forma que as áreas de conhecimento de um projeto estavam interligadas. A gente viu que ele precisou reformatar a área dele. Ou seja, aquele organograma que ele tinha, contratado, de empregados, de engenheiros, de empreiteiros, ele teve que chamar o pessoal do RH para demitir todo aquele pessoal. Tivemos que fazer uma análise do custo, aquele custo. Estava retirando investimento. Será que aquele investimento ia impactar nas outras áreas? Tinha que fazer uma reavaliação dos contratos. Como que seriam aqueles contratos? Será que ele precisaria onerar algum contrato? Então, precisou chamar os stakeholders para fazer uma avaliação, para ver se os stakeholders iam cobrar dele alguma coisa nesse contrato, se ele estava fazendo uma quebra de contrato naquele exato momento, né? Teve que chamar, fazer comunicação, o custo, o tempo que ele tinha gastado anteriormente, a declive da análise do tempo, teve que mexer em todos os outros setores, certo? Quais outros setores? A gente lembra que a linha cinza do metrô estava em funcionamento, a linha amarela ainda estava, né, com aquele problema. Então, a gente tem uma gama de problemas sendo executados, sendo desenvolvido aí na nossa linha 17, por causa da linha 17 e em todas as outras linhas do nosso metrô. Bom? E hoje a gente entra com mais alguns conceitos. Hoje a gente vai falar sobre o gerenciamento de escopo, gerenciamento de tempo e o gerenciamento do custo de projeto, já que a gente está voltando aí um pouquinho. Bom, a gente sabe que para analisar toda essa situação é preciso que a gente tenha, primeiramente, o nosso projeto em mãos. A gente já tenha pelo menos o escopo. Como que está o nosso escopo? Já está em linha de produção? A gente viu na aula passada que para que a gente pudesse colocar esses pingos e saber como que a gente vai gerenciar nosso projeto, a gente está precisando criar vários documentos. Lembra dos nossos documentos? Esses documentos estão descritos lá no quadro, né? Nos quadros documentos que compõem o plano, ou compõe o plano de projeto. Está lá no PMBOK sobre esses documentos. A gente tinha o termo de abertura, tinha o registro dos nossos stakeholders, tinha a declaração de escopo, como que vai ser o nosso escopo, ele vai estar detalhando o projeto, como que a gente iria entregar esse projeto, desde o início, né, os documentos, até a entrega do produto final. Tinha alguns outros documentos que a gente precisa entregar. Um deles a gente está estudando aí sobre
nossa estrutura analítica do projeto. O que é a estrutura analítica do projeto? A gente já entrou um pouquinho em cima disso, só que a gente não tinha dado nome a essa ferramenta, tá? Lembra que a gente comentou sobre a Tainá, que a Tainá está indo fazer uma festinha, né, dos jovens, encontro de jovens, e ela está precisando colocar tudo no seu devido lugar, cada detalhe no seu devido lugar, né? E na nossa estrutura analítica de projeto, a Tainá agora ela vai colocar os valores e descritivos desses valores para cada atividade que ela vai fazer. Então, ela precisa criar um fluxograma, e basicamente quase um fluxograma. E nesse fluxograma, ele pode ser dividido em vários níveis, dependendo do que você estiver fazendo. Talvez a gente tenha um projeto que ele é tão imenso que a gente precisa de 20, 30 níveis aí. E esse projeto, esse nosso EAP, a gente vai ver que ele vai mostrar tanto as atividades de forma gráfica para comunicar os nossos stakeholders, quanto para a gente ter um ponto de visão, onde a gente está executando a nossa tarefa e qual está sendo a direção. A gente tem também os nossos cronogramas, os nossos orçamentos, que não poderia falhar, os planos de qualidade, plano de recurso, a matriz de funções e responsabilidade, o plano de comunicação, por exemplo, como que a gente vai comunicar aos nossos interessados, nossos stakeholders, como que vai ser executado o nosso projeto. E a gente também tem o plano de gerenciamento de risco, o plano de gerenciamento das nossas aquisições. Lembra que a Tainá chamou, né, a Ana Clara, que é até uma desconhecida nossa, mas era uma contratada da Tainá, que comprasse lá algumas ferramentas. Então, como que essa conhecida da Tainá iria comprar essas ferramentas para a Tainá, sendo que ela não tinha a noção do que deveria, qual que ser o valor máximo, o que é o mínimo que ela deveria buscar. Então, a Tainá, antes, ela fez ali um plano seria tal como uma licitação, procurando onde estaria os valores. Então, ela já estava fazendo gerenciamento de custo lá no início do nosso projeto. Bom, dando continuidade, vamos pensar, então, agora numa nova história, tá? Vou colocar em vocês uma situação de problema que ela vai estar baseada no seguinte conceito. Esse ano, a gente vai chamar os alunos lá do Senai, tá? Os alunos lá de gestão da manutenção, para que esses alunos de gestão da manutenção possam nos auxiliar a fazer a construção das estruturas do Rock in Rio. Quem aqui não queria estar lá, principalmente trabalhando nessa área? Muito top. Então, dessa vez, agora, nesse exato momento, a gente está precisando, né, criar essa estrutura. Mas como que a gente vai pensar nessa estrutura? Vamos problematizar isso aí. Você é o gerente de projeto que está na frente da construção da estrutura que será usada no próximo Rock in Rio. E a quantidade de tarefas a cumprir, a gente já sabe que é enorme. Está aparecendo as nossas tarefas lá dentro do mosaico, certo? Vamos fazer uma tarefa? Certo? Não, vamos fazer uma parada. Lembra que a parada de manutenção, ela já é um projeto. Lembra disso? Que é uma coisa que sai totalmente das nossas rotinas, do dia a dia do nosso trabalho. Beleza, então vamos pensar. Quais que são o que a gente vai ter que contratar de ferramentas que a gente não possui dentro da nossa área? Vamos pensar no Rock in Rio, a gente vai ter que alugar todas as estruturas, o som, vai ter que alugar, talvez, as barracas, tendas e tudo mais. Será que a gente vai ter áreas VIPs? Essas áreas VIPs terão quantos andares ali se a gente fosse montar uma estrutura? Vai ter arquibancada? Não vai. Vai ter... Então, a gente está precisando criar, a partir de agora, uma EAP, uma estrutura analítica do nosso projeto. A nossa estrutura analítica de projeto, a partir de agora, ela começa a nos dar uma facilidade para a gente entender o nosso cronograma, certo? Até hoje a gente não chegou lá no gráfico de Gantt, mas o gráfico de Gantt vai mostrar para a gente qual é o tempo máximo que a gente poderia executar uma certa tarefa. E agora, a gente, unindo todas essas ferramentas, agora a gente começa a falar sobre a estrutura analítica de projeto, onde a gente poderia, então, estar
buscando agora quais que são as primeiras coisas que a gente precisa contratar. Vamos imaginar que a gente precisa ter um palco, um som, beleza? Um som ali para que a gente possa fazer. Se esse som vai vir com iluminação ou será que ele está... Geralmente, esse som está vindo com iluminação. A gente vai precisar ver isso junto aos nossos fornecedores, aos nossos stakeholders nesse momento, certo? A gente precisa de alugar também as estruturas para a gente fazer as nossas áreas VIPs. Seja ele com tenda ou sem tenda, será que aquela mesma empresa que vai fazer o nosso palco, ela consegue nos atender? Fabricando todas as bancadas, as tendas. Então, a gente agora precisa também verificar junto aos nossos fornecedores qual que vai fornecer as nossas bebidas e comidas, beleza? Como que vai ser essa situação? Bom, então a gente já dividiu aqui o nosso projeto, que é o nosso projeto de base, que é a nossa estrutura do Rock in Rio, tem pelo menos 4 filhos, beleza? Esses 4 irmãos agora a gente precisa ver. Então agora a gente está criando, gente, tal como uma árvore. Lembra da nossa árvore de falhas? A gente está criando agora uma árvore de resultados, certo? Uma árvore que está nos direcionando, nos entregando várias raízes, vários braços, para que a gente possa chegar ao nosso nível máximo, que é entregar o nosso projeto para os nossos clientes, beleza? Bom, a gente precisa ver, então, através de toda essa situação, que a gente também vai precisar de elaborar alguns tipos de documento. Quais são eles? O documento de viabilidade econômica e financeira do nosso projeto, certo? O que é isso, Christian? A gente precisa ver, não ter o erro de contratar este projeto sem antes saber qual é a quantidade de pessoas que vai acessar as nossas dependências no dia do nosso show, certo? Para que a gente possa chamar mais atenção à vida, a gente já precisa ter contratado os nossos cantores, as bandas e tudo mais, para que a gente já comece a vender os nossos ingressos, certo? Vendendo os nossos ingressos e olhando nossos custos, a gente já conseguiria calcular o nosso retorno. Geralmente é chamado de payback, né? Nosso payback é o valor presente líquido e a taxa interna de retorno que a gente vai ter ali no nosso projeto, beleza? Então, agora a gente começa a entender sobre os nossos valores agregados do nosso projeto, o índice de desempenho de custos, ok? A partir dessa etapa agora. Mas, enfim, o que a gente vai precisar fazer para que a gente consiga entregar para nossos clientes esses produtos conforme é necessário? Vamos criar alguns braços, então, para a nossa estrutura analítica de projeto. Então, aqui a gente tem que a gente vai ter alguns palcos diferentes, né? Temos o palco mundo, temos uma área de público, que é aquela área que o pessoal vai ficar livre. Temos uma área de lazer, beleza? Tá vendo que agora o Christian, a gente começou com pelo menos 4 áreas. A gente começou com uma área VIP, começamos com o palco, mas agora o nosso palco está tendo que ser dividido em várias outras partes, certo? Então, o palco deverá ser uma concha acústica de estrutura metálica, cobertura de lona branca, o piso tem que ser de madeira revestida de borracha, iluminação fria e colorida, telão ligado à central de vídeo, plano de iluminação e som, um palco com 100 metros por 100 metros, com capacidade de 40 pessoas, centro do palco tem que ser rotativo para trocar os instrumentos, haverá 2 conjuntos de baterias e instrumentos para cada um, né, da nossa rotação, haverá piano de cauda, a nossa área de público. A gente precisa começar agora que a nossa área, a gente já tem uma grande quantidade de pessoas, certo? Uma área para 350 mil pessoas. Precisa ter um plano de vazão, um plano de contingência, para que, caso ocorra qualquer problema, a gente tenha o nosso plano de contingência sendo operado de maneira 100%. Então, a gente vai precisar de 300 banheiros químicos,
Gente, esses 300 banheiros químicos, onde que a gente vai encontrar esses valores? Se a gente fosse procurar dentro da gestão dos nossos projetos, a gente vai encontrar uma das NBRs que fala justamente sobre instalações, ok? Sobre as instalações, a gente precisa de uma quantidade mínima de banheiro para uma quantidade de certas pessoas, beleza? Então, se não me engano, se eu não estou enganado, num evento desse, é mais ou menos um banheiro para cada 20 a 25 pessoas, beleza? Então, você está vendo que aqui a gente colocou 300 banheiros, né? Está dando quase um banheiro para cada 1000 pessoas. Será que isso será suficiente? Então, a gente precisaria outra situação. Está vendo que agora, nos nossos planejamentos, a gente começa a encontrar alguns fatores que, às vezes, eles precisarão ser observados? E se esse valor não estiver obedecendo aos critérios da nossa NBR, tá, pessoal? Desculpa. É uma NR que fala sobre as instalações, que vai ser NR26. NR10, não, NR10 não. A NBR, instalações novas. A NBR 5410 fala sobre essa. Nesse exato momento, acho que eu não vou achar. Instalações. Número 24, tá bom, gente? Fala sobre as instalações sanitárias, fala sobre as instalações de banheiros, instalações de banheiro químico, precisa como que tem que ser esses banheiros químicos. E a gente precisa ver lá também como que é essa situação. Então, está vendo que o nosso projeto, ele precisa ser ponderado de acordo com as nossas leis também. Olha para vocês verem uma da situação que a gente tem lá para os nossos banheiros dentro da MR24. No banheiro, no cara coletivo, precisa ter um no lavatório. Os mictórios, só para falar sobre o mictório, certo? Ele precisa ter no mínimo 60 centímetros, correspondente a uma unidade para fim de dimensionamento das nossas, da utilização. O mictório precisa ter pelo menos 80 centímetros entre uma pessoa e outra. O mictório precisa ser construído com material impermeável. O lavatório, ele precisa ter pelo menos 60 centímetros para fim de dimensionamento aqui, cada segmento, né? O lavatório deve ser provido de material de limpeza, com enxugo, secar de mão, proibindo o uso de toalhas coletivas. A bacia sanitária precisa ser individual, ter divisórias. E agora uma coisa que eu preciso aqui, por pessoa. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. É uma NR muito grande, né? Eu acho que eu não vou conseguir encontrar aqui a quantidade de pessoas por utilização. Pessoas. Dispensado, 2 armários não, armário suficiente. Para o trabalhador. Não, aqui eu não vou conseguir encontrar. Mas, enfim, só para deixar registrado, né, que não é simplesmente o Christian chegar aqui e falar que vai ter só 300 banheiros, tá? A gente vai precisar seguir padrões dentro do nosso projeto, ok? Dando quantidade, então, está tendo quantidade de bares, quase a mesma coisa que banheiros, né? 200 bares, 10 enfermarias e 50 ambulâncias e pelo menos 30 lojas. A gente precisa ter um parque temático, limitado, com mais ou menos com acesso a 15 mil pessoas, plano de comunicação, roda gigante, piso de grama, bancos de madeira, beleza? Então, tá vendo que agora, a partir de agora, a gente está começando a colocar o nosso projeto dentro da nossa entrega, dentro daquele documento que a gente está chamando de estrutura analítica de projeto. A gente precisa começar a pensar no nosso projeto como estrutura total, beleza? Para a gente entender melhor ainda, vamos falar sobre esses conceitos, que é a definição do escopo de projeto e do produto,
Beleza? Qual que é a diferença entre um e o outro? Qual que é a declaração? Como que a gente vai fazer a nossa declaração de escopo? Já que esse é um dos documentos que a gente vai precisar estar colocando lá nos nossos projetos. Mas, e agora também a nossa estrutura analítica de projeto e a gestão do escopo e a sua finalidade. Bom, vamos entender a diferença, então, aqui, o nosso escopo. A gente está dividindo ele em duas partes, tá bom? O escopo do produto e o escopo do projeto. Nessa sessão, apresentaremos o escopo e a sua gestão. Segundo o dicionário, o escopo significa objetivo, propósito, um alvo. Em projetos, a palavra escopo vai ser utilizada para definir tudo que temos que fazer, entregar e usar no projeto. No escopo, o nível de detalhamento é importante, pois é com base nos detalhes que os planos de custo, tempo, recursos, finanças, aquisição, etc., no nosso projeto serão definidos. Nos projetos, podemos definir o escopo em duas partes, beleza? O produto e o projeto. Como que ficaria essa diferenciação aqui? Então, o escopo do produto é o detalhamento das características em função do produto que será entregue no projeto, ou seja, é o que faz no projeto para atender às necessidades do nosso cliente. O que a gente está fazendo no nosso projeto para que a gente atenda os nossos clientes? As nossas funcionalidades, qual que vai ser a funcionalidade que esse produto final ele vai ser feito no nosso projeto, ele vai ter executar nosso projeto, apresentado o nosso projeto, para que a gente possa entregar um produto de acordo com o que o nosso cliente está querendo. Para que a gente possa ver um produto, então você precisa de definir esse produto, precisa de especificar esse produto, precisa ter uma medida para esse produto, a cor que esse produto. Então, vocês estão percebendo que agora a gente está entregando um produto, né? Como que tem que ser o nosso palco mesmo? Alguém lembra? Nosso palco, ele precisa ser de formato de concha, ele precisa ter o fundo branco, ele precisa ter a área de 1 hectare, 10 mil metros quadrados, ele precisa ter o chão de madeira. Então, a gente está definindo o produto tal, beleza? Depois a gente tem vários outros produtos, beleza? Bom, então a gente está precisando saber como que esse projeto vai ser entregue para o nosso cliente. Vamos ver entender, então, o que é o nosso escopo do projeto. Ele vai detalhar o trabalho que precisa ser feito para a gente entregar o produto exatamente com as características especificadas. Então, o nosso escopo do projeto está referindo-se ao como é o trabalho que deve ser realizado, como esse trabalho vai ser realizado, quais serão as etapas que a gente vai executar esse trabalho para entregar aquele produto que a gente sabe como que ele já precisa ser feito, ou esse serviço com as características e funções especificadas. Aí a gente precisa envolver aqui os nossos planos, os nossos modelos de gestão, as nossas técnicas, nossos controles utilizados para conduzir os recursos do projeto, para entregar aquele produto esperado, certo? Então, a gente poderia dizer que o nosso escopo do projeto traz uma descrição de como faremos para atingir o objetivo do projeto, que é fazer o escopo do produto, beleza? Então, o nosso escopo do projeto está nos dizendo como que a gente vai entregar o nosso produto ao nosso cliente, beleza? Deixa eu ver se tem uma. Bom, a gente tem um exemplo aqui, ó. Vamos pensar aqui. Um caso da fábrica de cadeira, né? O escopo do produto. A gente precisa ter uma fábrica de cadeira e o escopo para a gente produzir a cadeira, ele vai ser uma estrutura de ferro na cor preta, umas rodinhas nos pés ali para movimentação, né? Um vaso assento de espuma anti-incêndio, um revestimento de tecido de algodão na cor vermelha, né? Porque a gente está querendo entregar lá
o produto da mesma forma que a gente entrega lá no Senai. E o encosto ele precisa ser reclinável, precisa entender o escopo do nosso projeto. Ele precisa de atender o plano de aquisição dos materiais. Quanto de produto que eu preciso comprar? Qual vai ser o plano de tempo, qualidade, por meio de controles e indicadores de resistência de material? Quais são os testes de incêndio, controle de custo que a gente está fazendo para que a gente possa entregar esse produto para nossos clientes? E no caso, aqui é a nossa cadeira. Beleza? Então, os componentes da nossa declaração de escopo, que seria o nosso segundo conceito que a gente precisa estudar, beleza? Então, declaração de escopo, ele vai ser validado, né, assinado pelo cliente. Quem que é o nosso cliente? Vai ser aquela pessoa que vai patrocinar o nosso projeto. E talvez ele precise ser assinado também pelo gerente do nosso projeto, beleza? Então, aqui a gente vai ter vários componentes para que a gente consiga fazer a nossa declaração do nosso escopo, a declaração de como será o nosso projeto, beleza? Qual que é o primeiro item da nossa declaração de escopo? É a descrição do escopo do nosso produto. Nessa descrição vai estar descrita todas as características técnicas do nosso produto a ser entregue, certo? E ele também, essa parte vai ser o denominado, o entregável, certo? Lembra lá no palco, né? Qual que vai ser os nossos entregáveis ali no palco? Vai ser o próprio palco e como que ele precisa ser. Como que esse palco ele deve ser? Esse palco ele precisa, primeiramente, também atender ao nosso cliente, beleza? Estou mostrando para o nosso cliente. Então, realmente, você me pediu nosso acústica, precisa ser de um formato ali, de formato... Deixa o Cristo lembrar aqui, o Cristo está esquecendo já. E projeto, quantidade para projeto, escopo do projeto. Deixa eu voltar lá no projeto. Mas ele precisa ter o formato de concha, né? Concha e a coloração branca, o chão precisa ser de madeira e também revestido de borracha. Então, a gente está demonstrando para o nosso cliente como está sendo o nosso produto, beleza? Descrevemos o escopo do nosso produto. Vamos para a segunda entrega. Dentro do nosso escopo, seria o critério de aceitação do produto. Onde estão descritos os controles de qualidade e condição de aceitação do cliente? É aqui que o nosso cliente vai tecer se tudo aquilo que a gente está oferecendo está de acordo com o que ele solicitou no projeto dele. As exclusões do projeto. Aqui vai esclarecer, né? Esclarecer o que não será entregue, pois muitas vezes nos deparamos com um PC que estivesse no escopo e isso atrapalha muitas relações dos stakeholders. Às vezes o cliente ele te pede um produto, gente, e ele quer que você adivinhe que ele queria aquele produto. Ele chega e te solicita um produto, quem já trabalhou em loja aí sabe me dizer muito melhor do que eu, tá? Eu ainda não tive essa oportunidade de ter um contato dentro de uma loja física. Mas se você já teve um contato com a loja física, provavelmente você já teve essa ideia. Que o seu cliente, ele te pede uma coisa e às vezes ele não vai saber transferir para você o que realmente ele estava querendo. E isso aí vai acontecer dentro da nossa empresa, tá bom? A gente está dentro de uma área de gerência de manutenção, a gente está numa área de gerência de atividade no dia a dia, de projeto de manutenção. E o nosso cliente, que é a nossa própria usina de beneficiamento, ou quem sabe vai ser o próprio pessoal lá da mina, eles vão te solicitar o produto. Na hora que você entrega o produto, mas eu não te falei que eu queria um produto dessa forma, dessa forma. Não, você não me falou. Ah, mas eu achei que isso estaria dentro do projeto. Eu imaginei que você sabia o que eu queria. Geralmente você vai ter um cliente, né? Com essa problemática aí, beleza? Então, tudo que a gente vai ter que fazer precisa estar dentro do projeto. Até aquele produto que você não vai conseguir colocar dentro do projeto, vamos imaginar que o cara ali dentro nos nossos bares, tem 200 bares,
todos os bares vão precisar de oferecer comida japonesa. E dentro desses 200 bares, todo mundo, todos os 200 bares, precisa oferecer, vamos pensar aqui, um salmão bem diferenciado, um salmão lá da China, beleza? Um salmão lá da China, onde ninguém está aceitando, né, fazer a caça perto. Bom, você vai ter que colocar suas exclusões do seu projeto. Não, tal produto não poderá ser entregue devido a esse e essas condições, beleza? E a outra situação que a gente precisa de colocar lá na declaração do nosso escopo, que é um dos primeiros documentos que a gente vai criar, seria a restrição do projeto. Qual que é a restrição do projeto? Os limites que o projeto deve respeitar, tais como normas técnicas, né? A gente já falou e acabou de falar agora há pouco em relação ao nosso banheiro. Ali na nossa declaração do projeto, ali no nosso esboço, ali do nosso escopo, a gente disse que a gente tem 350 mil pessoas, porém a gente tem 350 banheiros. Será que a nossa NR24 vai permitir isso? Né? Não sei, acho que não. Beleza? E por último, as premissas do nosso projeto, que são as pré-verdades, são os fatores que, em capacidade de definição, são assumidos como verdadeiros para planejamento. Premissa do projeto é aquele produto que aquele cara lá da mina te solicitou para que você executasse a tarefa lá na área dele, que ele não colocou no projeto, que você imaginou que seria daquela forma, e você acabou desenvolvendo a sua própria habilidade para colocar um produto que você não sabe se será aceito pelo seu stakeholder, ok? Ou seja, algo que eu tenho como verdade, que ainda não ocorreu, a promessa de um recurso, a participação de especialistas no projeto que ainda não foi contratado. Há uma ditado que diz que a premissa é a mãe do risco. Então, no escopo do nosso projeto, esse escopo vai ter que parar na mão do nosso stakeholder, beleza? Antes de qualquer projeto, a gente precisa fazer o planejamento, beleza? Então, a gente está naquele estágio de iniciação do nosso projeto. Bom, dando continuidade, então, a próxima etapa é a gente entender que a gente precisa fazer uma aplicação de todos esses conceitos, beleza? Então, a gente vai criar agora um exemplo, tá? Que a gente precisa ver o show do Titã, a gente vai criar o show do Titã e vai ser lá em Cariacica, beleza? E a gente precisa agora colocar tudo isso dentro do nosso documento denominado Declaração de Escopo. Vamos lá criar uma declaração de escopo para o show dos Titãs. Então, ele precisa ter um título, né? Nossa declaração de escopo vai ser o show de Titãs em Cariacica. A primeira situação que a gente precisa vai ser a descrição do escopo do produto, certo? Escopo do nosso produto. Pulo 2. Esqueci. Tá bom, vou pular aí. Eu esqueci de colocar um slide aqui, gente. Está faltando aqui, né? Um slide anterior que está falando sobre nosso produto. Tá? Vou só deixar ele aqui. Então, descrição do escopo do produto, né? A gente vai demonstrar para o nosso cliente aonde estão as características técnicas do produto a ser entregue. Então, bom, que característica técnica que vai ser, né, entregue lá no show do Titãs? A gente tem um palco, e esse palco, a gente vai precisar de mostrar para os nossos clientes que vai ser um palco que vai atender ao que a nossa banda vai estar exigindo lá no dia. Os critérios de aceitação do nosso cliente, certo? A gente vai demonstrar para o nosso cliente o que ele precisa aceitar, certo? O que ele vai estar comprando da gente? O que ele pode aceitar? O que a gente poderia estar trocando no nosso projeto, beleza? O segundo detalhe
seria o nosso escopo de projeto. A gente vai preparar os planos de comunicação, aquisição, os custos, o tempo. Vamos descrever o escopo do produto, que vai ser o show da banda Titãs, no estacionamento do Shopping Tetra. Então, a gente já escolheu o lugar, certo? A gente já está demonstrando para o nosso cliente como que vai ser esse show. Os critérios para ele aceitar ou não o nosso produto. Então, a gente tem aqui critério de aceitação. Então, deverá ser testada antes do show. Então, a gente precisa ter ali, ó, toda a parte de sonorização, iluminação, garantir que não haja obstáculo em frente à saída de emergência. Além disso, vai ser preciso garantir as melhores marcas de aparelho de som, bebidas importadas no camarim, banheiro de hidromassagem, separar a plateia em duas partes, a VIP e pista, a segurança dentro e fora do estabelecimento. Vamos ver mais alguma situação? A entrega do nosso produto. Elas serão as primárias, né? Ou seja, eu preciso demonstrar que o nosso produto, né, o produto primário, que é o produto que tem o maior valor, é uma área fechada, segura, palco dentro da especificação, área de estacionamento, loja, bar, banheiro instalado, camarim, local seguro dentro das especificações, o palco aí com pelo menos 50 metros por 50, cobertura em lona branca, acesso ao camarim, ele é coberto, sem acesso ao público e som high power. Aí a gente tem lá os secundários, né? Que seria essa entrega do nosso projeto. A gente precisa chamar os bombeiros, precisamos ver a documentação, saber quais que são as licenças que a prefeitura precisa nos fornecer, quais que são os planos de gerenciamento, de escopo, de risco, de aquisições, certo? As nossas aquisições. Não é parte do projeto garantir transporte para o público, certo? Então, a gente precisa mostrar para os nossos clientes, não vai ter nosso transporte público para as 10 horas e após isso a gente não tem entrega. Mas, espera aí, a gente precisa ver que a gente poderia, então, criar um novo projeto. A gente poderia estar buscando ali, então, uma entrega dentro do projeto, uma entrega do nosso projeto como um produto secundário, certo? Então, aqui a gente tem as nossas entregas secundárias. Acabou ficando emendado aqui, desculpem, tá? As nossas entregas secundárias, que é a documentação da prefeitura, a gente poderia solicitar também ao transporte público que esse produto fosse entregue para nosso cliente. E isso a gente vai estar fazendo a forma de nosso cliente, então, estar cada vez mais satisfeito com o nosso produto, né? Então, a gente tem as entregas primárias e as nossas entregas secundárias, beleza? Nossas exclusões, a gente demonstrou para o nosso cliente que a gente, então, não é comum a gente garantir o transporte público, não é responsabilidade do organizador a qualidade da refeição, porque a gente está contratando uma empresa externa para entregar esse produto para a gente. Então, a gente precisa demonstrar que tudo isso precisa estar dentro da declaração do escopo, beleza? Bom, as nossas restrições, quais são elas? Proibir a entrada de menores de 14 anos, a venda de ingresso será até às 13 horas. O show deve terminar até às 0 horas no máximo. As outras premissas: nossos estacionamentos liberados às 10 da manhã, o time de limpeza termina o trabalho às 15 horas. Ou seja, nas premissas, eu estou mostrando para o meu cliente tudo aquilo que será bom para o projeto dele. São as nossas pré-verdades, são nossos fatores que, por incapacidade de definição, eles vão ser assumidos aqui como verdadeiro, certo? Quer dizer que nossa limpeza vai terminar o trabalho às 15 horas? Não, ela pode estar prolongando o trabalho dela aí por mais algum tempo, beleza? E a gente tem, então, nossas premissas, então, entregar os nossos produtos, os bares montados até às 16 horas, e o teste de som finalizado com sucesso às 14 horas. Não quer dizer que tudo isso vai acontecer dentro dos padrões que poderia acontecer dentro de um show, beleza?
Bom, vamos fazer as técnicas, vamos ver quais que são as técnicas, para a gente ver quais que são os requisitos de um projeto, beleza? Os requisitos de um projeto, ele está definido como um documento adicional, tá? Esse requisito aqui vai ser um documento adicional, tá bom? Para que a gente possa ter uma meta, uma estratégia de como a gente vai entregar esse produto. A gente vai guardar as funcionalidades do produto, do projeto, que a gente viu ali com o nosso stakeholder. Qual o produto que vocês estão querendo? Certo? Então, agora a gente vai precisar pesquisar com os nossos stakeholders, nossos clientes, nossas bandas, como que é esse produto que eles estão querendo, beleza? Como precisa o palco? Esse palco é para atender aos clientes, né? Que estão ouvindo o nosso show, ou seja, ou está sendo nossos clientes que estão utilizando o palco, que é a nossa banda, ou está sendo com os nossos investidores. Talvez a gente tenha um investidor ali, tal como, vamos pensar, a Samsung. Por isso que provavelmente ela deve ter pedido um telão atrás do palco, um telão tem que ser em formato oval ou circular, justamente porque aquele nosso stakeholder está querendo vender o produto dele, ele como patrocinador do nosso projeto. Então ele está funcionando como o nosso sponsor e está funcionando como nosso stakeholder. Beleza. Após a gente definir o nosso escopo, então, a gente temos que garantir que todos os requisitos estão presentes nas documentações, beleza? A gente já fez o nosso escopo. Vamos ver se tudo que a gente precisa agir em outra pesquisa com os nossos clientes, beleza? Primeiro, nossa entrevista com os sponsors e os patrocinadores, com os nossos especialistas, com os nossos clientes e até outros stakeholders que estejam envolvidos dentro do nosso projeto. Bom, vamos chamar todo esse pessoal, vamos fazer uma dinâmica em grupo com esses profissionais e com especialistas em cada assunto que o nosso cliente está solicitando. Dando continuidade, a gente precisa ver que a gente precisa de uma equipe, uma oficina multidisciplinar. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, nessa equipe multidisciplinar, a gente vai trocar nossas ideias em um workshop para a gente alinhar os requisitos e discutir se esses requisitos vão entrar em consenso ou se ele vai ser decidido por um especialista, beleza? A gente vai precisar também utilizar as nossas técnicas de criatividade. Então, quantas pessoas que a gente vai ter envolvido aqui no nosso projeto? Temos o pessoal da mecânica, temos o pessoal da montagem, temos o pessoal do som, temos o pessoal da cozinha, temos o pessoal da limpeza. E esse pessoal a gente precisa de entrar num consenso, beleza? Ou decidir como que será o nosso projeto. Através do brainstorm, através de uma técnica do Delphi, através de um mapa mental. O que é o brainstorm, gente? É aquele palpite, né? Cada um dá seu palpite. E todo mundo precisa falar sem deixar de levar em consideração a menor hipótese possível, certo? Temos a técnica dela, que é uma pesquisa anônima. As pessoas, diferente nível, eles vão participar sem se identificar. Então, a gente cria aqui agora um banco de dados, como precisa ser o nosso projeto. E tem um mapa mental. Ele vai ocorrer agora com as ideias do brainstorm, né? Vai ter exposto de maneira gráfica, a gente identificando grupos de ideias separadas, que está parecendo uma árvore de ideias, né? Então, é árvore de ideias. Já identificando grupo de ideias separadas que pode compor o nosso escopo, certo? E depois, por último, ali, a gente tem o diagrama de afinidade, que vai ser utilizado para um projeto imenso, né? Com alto número de ideias do grupo, ideias que podem ser classificadas, discutidas, até que a gente junte tudo dentro de uma ideia só. A gente junta, tá como se fosse um mapa mental ali. Então, dentro do mapa mental, a gente vai aproveitar todas as ideias? Não. A gente precisa pegar o mapa mental, juntar todas essas ideias e ver quais são as mais importantes, com os maiores impactos que a gente poderia imaginar e fazer uma revisão dentro do nosso escopo, beleza? Os nossos questionários vão ser utilizados com muita frequência, tá bom? Porque ele guarda identidades, quem responde, ele vai ser estruturado de captar somente o que interessa para cada trabalho. Então, a gente precisa de tal produto,
a gente precisa, o produto tem que ser de tal forma, e geralmente o questionário ele facilita, porque a gente já está descrito. Não é como um brainstorm. No brainstorm, às vezes, é complicado você capturar as ideias de todo mundo. Por que é difícil capturar as ideias de todo mundo no brainstorm? Tem muita gente falando, tem muita gente absorvendo ideias e gerando outras novas ideias. E descrever todas essas ideias em papel talvez não seja tão fácil assim. E a gente tem os grupos de foco, né? Que são aqueles grupos de participantes do projeto, aqueles que serão afetados por sua ideia. Tem um foco exclusivo no objeto do projeto, com discussões objetivas e diretas. Não, então a gente precisa, lá a gente falou sobre o nosso palco, ele precisa ser móvel, certo? Ele precisa ser formato circular para que ele esconde atrás da cortina para fazer a troca do nosso instrumento. Ah, será que a gente não poderia utilizar aqui um palco suspenso? Ficaria mais barato, ou não ficaria mais barato, uma espécie de elevador? Não, esse projeto... Então, a gente dá com discussões objetivas e no foco, ok? Então, sou a equipe ali do projeto, e a equipe que está montando o palco entraria na discussão dessa conversa, beleza? Bom, então no gerenciamento do escopo, pessoal, a gente precisa administrar, garantir que o nosso projeto, realize todo e somente o trabalho necessário para que aquele projeto seja um sucesso. No próximo quadro, a gente vai ver as responsabilidades do gerenciamento do escopo. Então, a gente está definindo a gestão de escopo na nossa área. Vocês estão percebendo que a gente está criando documentos, está fazendo reuniões, está trazendo pessoal multidisciplinar. Então, a gente já está buscando para dentro da nossa área também aquelas várias áreas de conhecimento para dentro do nosso gestão de escopo, né? Então, a gente precisa definir, controlar o que será ou não será incluído no projeto. A gente precisa incluir nos planos do gerenciamento do escopo somente os artefatos para gerenciar o escopo do projeto e não do produto. A gente precisa verificar e controlar os indicadores provenientes dos artefatos escolhidos para gerenciar, para ter certeza que todo o trabalho necessário está sendo realizado. Então, a gente precisa ver, pessoal, que no gerenciamento de um projeto, lembra lá que a gente está planejando nosso projeto? Aquele planejamento, ele não para. Então, a gente está executando o nosso projeto e o nosso planejamento, nosso gerenciamento continua. Precisamos confrontar nossas ideias, precisamos confrontar tudo aquilo que está sendo produzido também com o que foi projetado. E as nossas ideias, surgiu uma nova ideia, vamos colocar dentro do projeto? Será que essa ideia não vai impactar em todas as outras partes? Então, vamos impedir a realização de trabalhos esses que não façam parte do projeto. Lembra que a gente precisa definir, tem uma definição. Trabalhos extras vai trazer custo para a gente, beleza? E a gente tem também a nossa EAP, certo? Que é a nossa estrutura analítica de projeto. Em inglês, ela é chamada de Org Breakdown Structure, né? WBS. Ferramenta muito utilizada pelo gerente de projetos no momento de organizar e comunicar o escopo do projeto EAP, que é uma representação gráfica dos pacotes e macroatividades do projeto, que uma vez pronta, validada e aceita, pode servir de base para a elaboração de um cronograma detalhado do projeto. A EAP não vai ser feita apenas pelo gerente de projeto, mas por vários profissionais experientes nas diversas áreas específicas do projeto. Então, aqui na próxima figura, a gente tem aqui um EAP, né? Demonstrando aqui o churrasquinho que a Bruna vai fazer, né? Lá na casa dela, porque passou o aniversário dela, né? O Samuel está auxiliando ela aí, porque eu não sei, a decisão ficou entre os dois, né? O Samuel estava auxiliando ela. Então, o Samuel que mandou esse aqui, tá, Bruna? Eu espero que você não tá, beleza. Beleza? Então, eu dei o churrasco ali da turma ali de GP20, porque ele é gestão de projeto mesmo do ano 2020, beleza?
É só fogo de palha. Não, mas pelo menos ela está fazendo gerenciamento do projeto, ela vai ficar top. Então, o que olha, ó, tá vendo que a Bruna viu que ela tem pelo menos 4, né? Precisa gerenciar pelo menos 4 filhos dentro do projeto dela, que seria um filho preparativo, a gente chama de filhos, tá, pessoal? Dentro dessas nossas raízes. Preparativo, infraestrutura, o treinamento e o encerramento. Beleza? Aí a Bruna pensou, não, peraí, para cada um desses filhos do nosso churrasco, a gente vai ter que desmembrar essa estrutura. Então, lá no preparativo, a Bruna, não sei se ela já mandou pelo WhatsApp para todo mundo, mas ela já está promovendo os convites. Ela já ligou lá no Disque Bebida para dizer que ela vai precisar de pelo menos umas 30 caixas de cerveja. Comida. Não, espera aí. Não terminei ainda. Comida. Já ligou lá no... Como é que chama aquela pizzaria? Lá no Rancho Universitário. E já disse que ela vai precisar de pelo menos 60 ou 70 pizzas. Certo? Na primeira mão, ela já requisitou 60 pizzas, né? E agora ela está procurando patrocínio para isso. Então a gente percebeu que um dos patrocinadores dessa festa vai ser o próprio Samuel, né? Que está auxiliando ela nesse processo aí. Beleza? Isso, exatamente. Então, a gente vai ter infraestrutura. Como que vai ser infraestrutura? Local, estacionamento, utensílio. Vai ser na casa da Bruna? Aí, peraí. Não pode, não precisa ser na casa da Bruna. Pode ser naquele espaço. Como é que chama o espaço que tem na rotatória ali na rotatória para viaduto ali? Tem um nome diferenciado ali. Art House? Art House, isso mesmo, né? Então, ela já está promovendo local, cabe até 200 pessoas, então todo mundo pode levar família, namorado, primo, tio, né? Então, como que vai ser o treinamento? Então, tá vendo que a Bruna está desmembrando toda a atividade e várias outras. Então, ela já contratou a mídia, foto, filmagem, ela já pegou, vai ter lá no espaço, lá tem um espaço lá que a gente vai poder bater uma bola, vai ter um joguinho ali, né? E tudo mais, certo? Espaço para criança. Criança? Ah, tá, os meninos já estavam cuidando, é verdade. Isso, claro, minhas crianças, ué. Eu esqueci que você estava cuidando dos meninos, Bruno. E depois tem a ideia do local, né? Ela precisa pagar os fornecedores, divulgação das fotos, então ela vai dar a Bruna lá no Instagram, lá, no WhatsApp, né? Todas lá. Então, entregou o seu projeto. Só que agora a Bruna precisa ver que para cada bloco desse, os convites, dentro do convite eu vou ter um custo, eu vou ter um gerenciamento de como o convite será produzido, beleza? Então, lá na nossa EAP, a decomposição do trabalho necessário para realizar um projeto em pacotes de trabalhos menores, organizado de cima para baixo, numa hierarquia, que não quer dizer que vai ser necessariamente na ordem exata, mas na melhor forma, na melhor ordem possível. A EAP vai conseguir juntar num único documento o escopo, o tempo, o custo, também, e reúne, não apenas reúne, mas também facilita o planejamento mais adequado dessas áreas. Então, a Bruna, na hora que ela desmembrar o convite, hoje a gente tem softwares que nos auxiliam a fazer isso, tá, pessoal? Quando ela desmembra o convite, ela vai perceber qual que está sendo o custo, quantos convites que ela precisa, quantas pessoas que tem lá na turma GP20 dela, beleza? Quantas pessoas que ela vai convidar que são externas ao grupo da turma GP20, quantas bebidas. Então, a gente vai ter todos esses valores. Não sei se vocês perceberam, eu tinha deixado para vocês um vídeo, tá? Para vocês assistissem. O cara fazendo o gerenciamento de projeto através do EAP, num projeto e ele mostrando a criação de todos os conteúdos sobre o tempo, certo? Porque num projeto a gente precisa ter a nossa entrega, precisamos ter um tempo máximo, temos que ter um responsável. Por exemplo, aí vocês viram que o próprio responsável por estar executando o projeto do aniversário da Bruna, ela própria, ela teve apenas um sponsor, que é o Samuel. Então, tudo isso precisa estar descrito na nossa estrutura analítica de projeto, beleza? Então, vamos pensar aqui no EAP.
no seguinte, vamos sair aqui do... Já acabou, não está querendo dizer, divulgar a festa ainda. Vamos sair aqui, vamos pensar numa estrutura no EAD para a construção da casa, beleza? Então, na construção da casa, a gente começa como? Pensando na fundação, pensando no movimento térreo do nosso terreno, certo? E a gente já começa pensando também na nossa cobertura. Fundação, pavimento térreo e a nossa cobertura, beleza? A gente poderia ter começado essa estrutura bem antes? Poderia ter começado lá na compra do nosso terreno, certo? Que estaria mais acima. Então, a gente está vendo que o nosso projeto está crescendo para baixo, beleza? Qual que seria a outra etapa do nosso projeto? Seria o desmembramento da nossa fundação, desmembrar o nosso pavimento térreo, desmembrar a nossa cobertura, certo? Então, a gente precisa ver que tudo isso precisa ser decomposto em várias outras atividades. Bom, vamos pensar a nossa fundação. Ela está sendo desmembrada em escavação, baldrame, o piso, o nosso pavimento, as vigas, a parede, até chegar na laje. Bom, e a nossa cobertura? A gente precisa do pessoal ali, eu tinha deixado ali um pena, mas a gente precisa ver que a gente está comprando madeira, certo? Então, a gente está precisando comprar madeira, e essa madeira, daqui a pouco, ela precisa ser uma madeira que precisa ser uma madeira tratada, precisa, então, do marceneiro, do serralheiro, para que esse cara vem aqui nos dar um auxílio. Como que será essa cobertura? Facilitar toda essa montagem aqui na nossa cobertura. Bom, a gente está vendo que tudo, a gente está estimando o que precisa ser feito. A gente já estimou o tempo aqui? Ainda não, precisamos estimar o tempo, certo? Para executar as atividades, qual que vai ser o recurso e o custo financeiro de cada atividade dessa. Dessa maneira, pessoal, do que se fazer diretamente em relação ao projeto, olhando apenas essa nossa lista. Então, para a gente obter o total dos reforços, valores dos pacotes, vamos iniciar a nossa estimativa, beleza? Como que está sendo a nossa escavação? Como que está sendo o custo da escavação? Qual que está sendo o custo do baldrame? Qual que está sendo o custo de cada um desses desmembramentos que a gente está tendo aí? Beleza? Vamos pensar aqui, a nossa fundação. Como que ela vai ficar, então? Então, a gente percebeu que a nossa fundação vai levar pelo menos 76 horas. Hora útil, né, pessoal? Hora trabalhada. 76 horas, então, a gente vai precisar de pelo menos 9 dias e meio para fazer o nosso trabalho de fundação. E a gente precisa de 16 horas para a nossa escavação, 36 horas para o nosso baldrame e 24 horas para fazer o nosso piso. Beleza? Quanto vai custar a nossa fundação? Não dá o menor custo possível. Não existe um preço desse. Esse preço aí é por metro quadrado. Beleza? Uma fundação, então, por metro quadrado, 1.275. A nossa escavação, 350 por metro quadrado, por metro de escavação. Nosso baldrame, 645. E o nosso piso, 280. Beleza? E agora a gente precisa pegar todos esses valores e construir, chegar numa situação, naquele mesmo questão que a gente tinha no momento inicial. Beleza? Como que estava o nosso... Qual que está sendo o preço da construção da casa? Qual que está sendo o preço da fundação? Qual que está sendo o preço de cada filho do nosso projeto? Então, a gente viu que a nossa casa aqui ficou em 3 mil por metro quadrado. Barato, né? Só que não. Fundação, 1.275, pavimento, a cobertura ficou 710 por metro quadrado. Então eu preciso fazer uma casa de 100 metros quadrados. Então, quer dizer que essa casa vai ficar em pelo menos 300 mil para construir, né? Isso aqui é estimativa, tá, gente? Esse é aproximado. Bom, então a gente chegar nesse pacote central, que é o próprio projeto, a gente vai ter esse total, ou seja, o custo total do nosso projeto. Para projeto muito grande, gente, o caso nosso lá dentro do Mosaic, a gente pode começar a pensar numa divisão, tá? Dividir nossos projetos por fases. Por exemplo, fase da montagem, fase de compra, fase de montagem,
fase de acompanhamento do inicial do nosso produto. Então, a gente consegue fazer desmembramento justamente para que esse projeto, para que essa EAP não ficasse no tamanho demasiadamente, né, extenso. E para a gente fazer o nosso Rock in Rio, eu imagino com vocês que a gente precisaria fazer uma EAP dessa forma aqui, de uma estrutura totalmente por fases. Porque eu vou ter vários palcos, eu vou ter várias estruturas, eu vou ter vários clientes, várias frentes de trabalho. Porque a gente tem o palco, teremos também os outros palcos menores, né? Temos o próprio parque de diversão, temos os nossos bares, temos os nossos restaurantes. Então, a gente vai ter muitas áreas para tomar frente. Por isso que é interessante, uma EAP muito grande, a gente pensar em dividir ela em fases, beleza? Ou seja, tornar um nível abaixo do pacote mãe, que é o nosso projeto. Então, com isso, vai ser possível saber os custos e tempos por cada fase do nosso projeto. E lembrando que isso aqui não tem limitação, tá, gente? Depende. Se eu poderia descer aqui pelo menos mais uns 20 degraus aqui para baixo, para que a gente possa demonstrar com qualidade o nosso produto, demonstrar cada fase do nosso projeto e com qualidade. E a nossa estrutura lá no projeto Rio, então, como que ela vai ficar? Primeiramente, a gente precisa fazer a nossa declaração de escopo, beleza? Na nossa declaração de escopo, a gente está vendo que a gente precisa fazer entrega dos nossos produtos. Então, a gente precisa demonstrar para os nossos clientes, nossos stakeholders, nossos sponsors, que nossas entregas, elas estão dentro do projeto e mostrar para ele que tudo isso é possível fazer, demonstrando que esse projeto está obedecendo a uma estrutura analítica. Ele está obedecendo aos nossos padrões. E outra situação que a gente precisa estar criando o nosso documento. Lembra do nosso documento lá, que a gente precisa de estar demonstrando a nossa declaração do nosso escopo? Esse documento na mão do nosso projetista, do nosso sponsor, sem sombra de dúvida, ele será um documento de sucesso. Beleza? O Christian quase não fala, né, gente? Vocês é caladinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Estou aprendendo a falar. Ô, Samuel, obrigado por você ter mandado o escopo aí da EAP da Bruna. E dormiu, gente? Tô respondendo no chat aí. O cachorro tá latindo demais aqui. Para variar, eu tô com 350 aba aberta aqui, mas enfim. É que eu acho. Aonde está o chat? Fechou. Foi bravo. Gente, alguém perdeu o notebook ontem aqui com a chuva? Não, né? Foi só alguns locais só. Aqui no Senai queimou, acho que 2 computadores. Não, queimou um computador. E um switch. Switch é aquele negócio que distribui a internet para as outras salas. Queimou só isso. Deus me livre. E vocês queriam que eu deixasse o notebook ligado, né? Vocês pensam, eu não saí do grupo, eu tô aqui, eu não sei o que lá, né? Beleza. Só fazer a chamada aqui, gente. Só um instantinho. Tainá? Tainá vai falar, né? Deixa, né? Tá sem microfone, Tainá? Tá tudo bem, hein? Ótimo. Senhor Alderico Afonso, tá aí, né? Presente. Bruna? Tá. Presente. Carlos? Olá, Christian, presente? Você tá bem, Carlos? Eu tô bem simples, e você? Tá em Araxá, Carlos? Não, tô aqui em Itapiraí.
Top dos tops. Você fala em Itapiraí, Carlos, eu lembro do Rio São Francisco, que esse aí, que já vai chegando em Bambuí, né? É, esse aqui mesmo. Meu avô sempre contava a história desse rio aí, quando ele enchia antigamente mesmo, lá em 1960, 70. Aí ninguém passava, né? Nem sabia de Itapiraí, né? Porque ele passa bem atrás ali, né? De Itapiraí para dentro, né? Como é que é? Mas aqui ainda enche aqui ainda, filho. Enche Aqui, quando ainda enchendo, você tem que andar de barco. Top demais. Eu tive uma vez que aí encheu muito e realmente, nós tivemos que voltar, porque o pessoal realmente estava atravessando, era sem zoeira, né? Era de barco mesmo. Mas é mesmo, quando chove muito. Porque lá embaixo lá é muito baixo, né? É. Altura Aqui é tudo reto, de frente pro rio. só. O Duarte, tá aí, Duarte? O Duarte tá aí não. Ele respondeu Eduardo, presente no chat. comentário aí, ó. Beleza. Ô, Ciro, zoa não. Melhor internet Ah, do mundo vai estar aí. Oi, Estela, tudo bem, Estela? Felipe, tá aí, né? Acabou de responder. Tô aqui. Gabriel. Presente. Gabriela. Presente. Leonardo. Ô, Cris, o Eduardo tá falando que respondeu chamada no chat aí, ó. O Eduardo, a internet do Eduardo ela é meio assim, o avesso. Onde estava todo mundo sem internet, a internet dele estava 100%, né, Eduardo? Hoje aqui está mais ou menos funcionando, a dele tá. Ô, Christian, me tira uma curiosidade aqui. O Léo saiu da aprendizagem? Aí o altura de campeonato, Vanessa, eu acho que não pode nem fazer recuperação mais. Porque Pois é. não sei o que acontece com ele, não. A não ser que ele tiver alguma justificativa, conseguir justificar o problema. Muita Léo, falta. esses dias me perguntou se ele para de assistir a aula, ele para de receber. Muito foda, né? Tá, mas tá bom. Lucas, tá aí, Lucas? Mais algum Lucas aí? Mariana, tá aí, Mário? Presente, Christian. Marta? Martim? Ah, tá no chat. Rafael, tá aí, Rafael? Presente. Tô aqui, Cris. Tainá tá aí, a Vanessa acabou de se manifestar. Tô aqui. Vinícius. Vanessa, Vinícius. Oi, Vinícius. Presente. Bom? Bom demais. Beleza. Não, presente. Pessoal, então é isso então. Abraço pra vocês, bom descanso. See you Valeu, Christian. Até tomorrow. amanhã. Falou, Cris. Até. Até amanhã. Falou, até mais. Tchau, até mais.